e vamos pedindo licença para iniciar essa palestra da tarde de hoje, com o coração aberto, cheio de luz, para receber, para doar, para transformar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar recebendo hoje, ela vai fazer a apresentação dela, a palestrante Deusa Samu. Ela vem lá da Seara Bendita, tem um trabalho específico que ela vai explicar para vocês. E nós vamos abrir aí o nosso pensamento para absorver o máximo das palavras que forem trazidas para a nossa transformação, a nossa mudança interior. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? O tema da nossa reflexão de hoje é: e a família? Como vai? Existe um livrinho, é um livro clássico da doutrina dos espíritos, de perguntas e respostas, chamado O Consolador. São perguntas formuladas ao espírito Emmanuel. E na pergunta de número 110, diz assim: onde está a melhor escola para o espírito encarnado no planeta Terra? E Emmanuel responde: na família. É lá que nós encontraremos os principais norteadores. Aqui é Ipiranga? Ipiranga. Então, alô, alô, Ipiranga. O que é nortear? É dar o norte, é ser a seta. Como dizem os adolescentes, tipo GPS, tá ligado? Então os nossos pais seriam as placas, seriam o GPS. No tempo de alguns de vocês aqui, as pessoas tomavam a benção, né? Para os pais. Então se fosse hoje, a gente chegaria lá e falava: benção GPS, né? Pois é. Tem gente que acha que nasceu na família errada. Sabe, a pessoa para e pensa assim: gente, eu sou uma pessoa tão legal. Como que eu fui nascer no meio daquele bando? Né? Quem riu já pensou, quem não riu está disfarçando. Sim, nós nascemos na família perfeita para nós. E aí eu acho tão legal, porque quando a gente fala para os adolescentes, né? Antigamente, e olha, eu tô chata com esse negócio de antigamente, no tempo, mas é verdade isso. Antigamente a gente falava: eu não pedi para nascer, não é assim? Uhum. Então, nós espíritas já sabemos que a gente pediu sim, não é? Mas hoje, como dizem os adolescentes, o bagulho é louco. E os adolescentes, eles querem entender a doutrina aliada à ciência, tá ligado? Uhum. Então essa coisa de você falar assim: é porque é e pronto, é assim mesmo. E acabou. Não. Entende? Então eles vão querer saber: mas Deus, como que é esse bagulho aí? Explica. Né? Como é que a gente... Por que a gente tá na família certa? Como assim? Explica isso. Né? A gente escolheu. Uhum. E aí a gente coloca o escolheu entre aspas, entendeu? Porque o André Luiz, ele usa uma linguagem que sugere que a gente teria lá uma filinha, que a gente faria lá, né? A gente precisa atualizar isso, né? Para a linguagem atual, para as referências científicas atuais. Porque imagina, se tem essa filinha, gente, quando que vai acabar essa fila? Não é não? Então assim, se nós aqui já aceleramos o processo, imagina lá. E se aqui é uma cópia longínqua de lá, então vamos, né, dar um upgrade aí.
Então, quando os adolescentes falam assim, meu, nada a ver, velho, nada a ver. Esse negócio de que a família da gente, a gente tá na família certa, nada a ver, velho. Isso é coisa de espírito, velho, nada a ver, Aí sabe o que eu faço? Eu vou estudar com os maiores cientistas da atualidade, principalmente aqueles que acreditam em Deus. Sabe para quê? Para chegar lá e falar para eles, meu, tudo a ver. Adoro, sabe? Então, existe um livro chamado A Doença como Caminho. O autor é Rutger Dawker. Rutger Dawker é o pai da terapia da reencarnação. Ele é médico, endocrinologista, homeopata e físico. Autor de grandes best-sellers. Este que eu vou citar é da década de 70. Eu não era nascida, mas minha mãe me contou. Alô, alô, Ipiranga, estamos refletindo sobre a família. E a família, como vai? Estamos refletindo nesse momento sobre estarmos na família ideal. Sim, a sua cunhada que não devolve suas Tupperware é a cunhada perfeita. O seu cunhado que de repente pediu dinheiro emprestado e está se fingindo de esquecido, é o cunhado ideal para você, tá? E já vou dando uma dica de ouro. Não sai do grupo do WhatsApp, tá? Fica lá, silencia o bagulho. Na hora que o bicho estiver pegando, põe as mãozinhas, mas não sai. Você tem tarefa naquele grupo. Fica lá. Dr. Rutger Dawker, nesse livro chamado A Doença como Caminho, tem um capítulo chamado Dos Acidentes. Tipo, seria um acidente eu ter nascido no Brasil? Porque tem gente que fala, que paizinho é esse? Não sei para que eu fui parir aqui, né? Qualquer hora dessa eu vou para o Canadá. Lá as coisas funcionam. Será? Será que a questão seria geográfica? Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, capítulo é o numerão, beleza? Versículo é o numerinho, depois de uma certa idade só de óculos, né, Silvio? Então, Jesus diz assim, vocês estão esperando o reino dos céus lá fora, mas em verdade lhes digo, o reino dos céus está dentro de vós. Então vai para o Canadá, mas lembra que você vai junto. Será que o problema é a família? O Brasil? Ou será que é uma questão puramente interpretativa? Mas vamos lá, vamos ver o que a ciência traz para a gente através de grandes gênios que estudam e que colaboram, né, para as nossas reflexões. Lá na página 111 deste livro, intitulado Dos Acidentes, Dr. Rutger Dawker diz assim, a partir dos conceitos da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação. Já ouviram? Ação e reação? Então, ação e reação a gente estuda aqui no Centro Espírita, que significa lei de ressonância na física. Olha que legal, entendeu? E aí ele diz assim, a partir dos conceitos da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, você jamais tomará contato com algo ou alguém que você não tenha nada a ver. É isso. Você atrai. A lei é de ressonância. Então, a sua família, pela lei de ressonância, é a família ideal para você. E essa pessoa aí que você está pensando, que geralmente vem, né? Assim, a mais difícil, a mais complicadinha. Então, quando você a encontrar, olha bem para ela e não fala nada. Só pensa assim, meu número. Entendeu?
É por aí. É bem interessante que nesse mesmo livro chamado O Consolador, lá na pergunta 121, a pergunta diz assim: o ambiente influencia o espírito encarnado no planeta Terra? É tão legal isso, né? Porque você encontra aquela sua amiga no supermercado, né? Oi, tá boa? Nossa, menina, quanto tempo, né? Menina, e seus meninos? Já cresceram? Como é que tá, né? Aí ela fala assim: ai, menina, o fulaninho tá bem, mas o outro, menina, desandou. Aí a sua amiga fala assim: mulher, é as companhias. Não é assim? Então, olha a pergunta para Emmanuel. O ambiente, né? Será que mudar de escola influencia? Será que mudar de bairro, mudar de prédio, né? Quem mora em prédio, será que influencia? E aí Emmanuel responde: sim, vírgula. Porém, alô, alô, Ipiranga. É depois do porém que vem a resposta. Alguém aqui já foi pedir aumento para o seu chefe? Aí você fala assim: e aí, né? Vai sair aquele aumento que a gente combinou? E o chefe fala assim: claro, fica tranquilo. Porém, opa, né? É assim. Então Emmanuel diz assim: sim, vírgula. Porém, os corações esclarecidos estarão mais aptos a fazerem a diferença no planeta, no mundo. E como é que se esclarece um coração? Eu estou vendo um adolescente aqui. Como que você chama? Henrique, o único. Não é? Eu também, vem com Ah, é que eu não enxergo muito longe assim. Henrique, quantos anos? Perfeito, Henrique. Welcome. Já vou começar em línguas com você. Como que se esclarece um coração? Olha o Henrique aí. O Henrique podia estar fazendo outras coisas por aí, né, não? Aliás, eu tenho uma amiga, porque eu dou palestra praticamente todo dia, né? E eu amo o que eu faço. E aí eu tenho uma amiga que ela fica falando por trás, né? Para as outras pessoas. Ai, gente, eu adoro a Deus, mas ela tinha que se divertir. E o que é se divertir? Né? Então, Henrique, você veio forçado? Apoiou. É sua mãe? É? Que maravilha, hein? Estão fazendo direitinho, hein? Graças a Deus. Pois é, gente. Então, como que se esclarece um coração? Entendeu? Então, o Henrique, com 16 anos, está na adolescência, no auge. O que é adolescer? Deixar de ser... Adolescer do latim, adolescere, significa deixar de ser criança para ser adulto. Então, ele é um espírito imortal, temporariamente na carne, que está no auge dessa transição da infância para a adolescência. E quais são as perguntas que pululam na mente de alguém que adolesce? Estou ficando adulto. Ser adulto é ser igual ao meu pai? Eu quero ser desse jeito? Eu estou ficando adulto. Ser adulto é ser igual minha mãe? Misericórdia. Eu estou ficando adulto. Ser adulto é ser igual meu tio? Meu pai me contou que o meu tio apronta umas coisinhas. Não quero ser igual meu tio. Ser adulto é ser igual minha tia? Minha mãe falou que minha tia tem uma doença. Não quero ser igual minha tia.
E aí, gente, vai criando uma confusão dentro daquela mente. E ele vai ter momentos de angústia. Como é que se esclarece esse coração? E aí, de repente, ele vai conversar com um colega do colégio que vai chamar ele para fumar um baseado. Entendeu? Porque ele vai dizer que o baseado vai fazer ele brisar, tá ligado? A senhora sabe o que é brisar? A senhora sabe, só não sabe que chama assim. Como que a senhora chama? Dona Orleide, brisar é a senhora não pensar no IPTU. Entendeu agora? É isso, tá? No caso do adolescente, ele está apavorado com o que está por vir. Entendeu? Então, dependendo do nível de esclarecimento desse coração, a coisa pode desandar. Para ele ter um repertório consistente, um coração esclarecido nas palavras de Emmanuel, ele precisa ter recebido do papai e da mamãe. Então você está na família ideal, com o papai e a mamãe ideal. E aqui no Ipiranga, eu acho que já está tudo resolvido, né? Mas só para a gente pensar, né? Tem umas avós que falam assim: eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Alô, alô, Ipiranga. Será que alguém reencarna e se torna vô e vó para estragar? Ou será que é uma parceria? E aí alguém não está fazendo a coisa, e aí você dá uma força, você dá uma ajudinha, como será isso, né? E também tem tia, né? Tem tia que fala assim: ai, graças a Deus que eu não pari, né? Essa palestra não é para mim, né? Quando eu falo, né, ai Deus, ai, você vai fazer palestra, qual que é o tema? Aí eu falo, hoje, né, hoje de manhã eu fui lá em Santo André e fui falar sobre maternidade. Maternidade é missão, né? Com base na questão 582 de O Livro dos Espíritos. E aí a pessoa fala assim: ah, graças a Deus que eu não tive filha, eu não pari, então essa palestra não é para mim. Será? Será? Porque de alguma maneira, se você é tia, aliás, você não é, você está tia, você tem algum contato com essa criatura. Ah, mas eu só encontro no Natal, Pois é, então naquele encontrinho de algumas horinhas, você pode fazer toda a diferença na vida desse cidadão. Se pergunte qual é o seu papel nessa família. E olha só, no começo aqui da minha fala, eu falei que tem gente que acha que está na família errada, lembra? Você já parou para pensar que a sua família inteira pode estar pensando isso de você? E pode ser que a coisa esteja acontecendo agora. Como que a senhora chama? Roseli. Roseli. Alguém chega na casa da Roseli e fala assim: gente, cadê a Roseli? Aí a pessoa que ficou lá fala assim: foi pro centro. Né? Faz uma cara, né? Aí a outra pessoa vira e fala assim: tomara que volte melhor. Né? Então a gente precisa descobrir qual que é o papel da gente. E olha só, na questão 121 desse livro, O Consolador, a pergunta é: o ambiente influencia? Eu estava atendendo um paciente e ele me disse assim, eu comecei a explicar algumas coisas, ele fez lá umas questões, aí eu comecei a explicar, aí ele virou para mim e falou assim: ah, Deusa, para! Você não entende de mundo corporativo. Aí eu falei: menino, onde que é esse mundo? Porque só existe um mundo. Você é um espírito imortal que reencarnou,
que de 0 a 7 anos, segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 12, você estará embotado do ponto de vista espiritual para o papai e a mamãe desta vida colocarem os valores. Mas aí se você falar, ai Deus, nada a ver, isso aí foi André Luiz, credo, entendeu? Hoje a epigenética comprova exatamente o que o André Luiz falou. Né? Então se você entender que é lá em casa, com papai, mamãe, vovôs e vovós, que você vai receber este alicerce para você fazer a diferença no mundo, só tem um mundo. Se você em casa é de um jeito e no trabalho você é de outro, então isso é dupla personalidade. Eu trouxe meus cartões e essa daqui também é psicóloga. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Entendeu? Então, a gente precisa estar ciente de qual é o papel da gente. Família não é lugar de gente que se ama. Família é um grupo de pessoas que reencarnaram para aprenderem a se amar. A gente precisa entender isso, porque você fica com expectativas. Você fica com expectativas. Ai, eu estava atendendo uma adolescente e ela falou pra mim assim, meus pais mó chato, velho, eles me odeiam, tá ligado? Aí eu falei assim, ah é? Eles te odeiam? Quem que pagou esse celular aí? Meus pais. E quem que paga a sua escola? Meus pais. E esse tênis? Meus pais. E quem que tá pagando sua terapia? Meus pais. Falei, nossa, imagina se eles amassem você, né não, menina? Escuta aqui. Por que você tá me dizendo que seus pais te odeiam? Ah, sei lá, velho, porque eles me odeiam. Eu falei, não, me explica. Aí ela falou assim, sabe o que é? Olha só, eu tenho uma amiga, a Juliana, e aí a mãe dela, quando eu vou lá na casa dela fazer trabalho da escola, a mãe dela fica passando a mão no cabelo dela, faz lanche. E o pai? Ah, o pai dela, ele é bem legal. Ele leva a gente na escola, o meu pai reveza com ele, né? Aí o pai da Juliana, ele para o carro, aí a gente desce do carro, aí ele fala assim, Ju, vai com Deus, princesinha do papai. E aí eu falei pra ela assim, menina, vem cá. Senta que lá vem história. Lembra daquele programa da cultura? Senta que pois lá vem é, história. Senta aqui. Vem cá, olha aqui, a sua mãe, que eu conheço a história dos pais, tá? Sabe quando que a sua mãe vai passar a mão no seu cabelo? Não sei. Não sei se nessa encarnação isso vai rolar. Sabe por quê? Sua mãe foi criada num orfanato. Sua mãe não aprendeu. O seu pai é rude. O seu pai aprendeu que se passar a mão, dá licença? Se passar a mão, tá fazendo manha. Então ele não vai fazer isso. Isso não significa que ele não ama você. Entende? Então, gente, a gente tem que rever essas expectativas. Se você consegue tá lá na Torre do Banespa vendo São Paulo inteiro, por que você fica com essas expectativas? E a doutrina é maravilhosa nesse aspecto. Outro dia eu estava conversando com a Ana Guimarães, a mãe da Anete. Então, e aí a Ana falando assim, alguém lá perguntou assim, Ana, como é que faz, né? Quando escolhe lá a família, então vem ali um monte de gente junto, aí tem sempre uns que não, né? Aí a Ana falou, olha gente, não sei, não é algo matemático certamente, né? Mas vamos pensar numa família de 5, vem 3 que sintoniza e 2 que não é?
E aí a pessoa fica, ai, mas ele é meu irmão. Não, ele não é seu irmão, criatura. Ele é um espírito imortal que reencarnou no mesmo grupo familiar com você. Provavelmente porque tem algo neste grupo que é o ponto que ele precisa ser trabalhado. Entende? E aí a gente precisa estar atento à diferença que a gente pode fazer na vida desses espíritos que estão chegando. Aquele sobrinho que você evita, que você acha que o menino é encapetado, que ele tem obsessão. Ai, gente, aquele meu sobrinho, meu Deus, tem que pôr o nome dele. Não! Não! Observa a história. Os estudos da epigenética hoje comprovando que os pensamentos e sentimentos da mãe, coadjuvados pelo do pai, podem varar a placenta e moldar a nossa biologia. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então imagina você grávida, sua cunhada grávida, porque você pode estar pensando, ai Deus, acho que essa palestra não é mesmo para mim, porque, né? Será? A sua cunhada está grávida. A sua vizinha está grávida. Você acha que você é vizinha dessa pessoa de graça? Ai Deus, nossa, será que eu matei ela na outra? Não! Não! Ou ela te matou? Não! Não! Mas tem necessidades e pela lei de ressonância é a vizinha ideal. Hoje a gente vê falando do seu vizinho lá, que foi aquele senhor da escola base, lembra? Que foi acusado, que não sei o que. Gente, o homem ficou doente e morreu, e a mulher dele também, né? E aí depois, quando provaram que não era nada, que não tinha sido, a notinha do jornal foi desse tamanho, ó. E quando foi para colocar o holofote e falar que era eles, nossa, coisa não é? Pois é. Então, olha só. Sentimentos, pensamentos da mãe, coadjuvados pelo do pai, podem varar a placenta e moldar a sua biologia. E como que isso acontece? Olha só. A pessoa tá grávida lá, passando a mão na barriga e falando, ai gente, que mundo é esse, né? Ai, pra que eu fui engravidar? Nossa, mulher, nossa, como que tá tudo isso, né? Onde que isso vai dar? Eu tenho até medo. Tá passando tudo. O espírito que está voltando já vai nascer ansioso. Vai para o nosso consultório falando de uma angústia, de um medo que ele não consegue nomear. Entenderam? E aí, os adolescentes vão falar assim, mas como que é isso? Como que os pensamentos, como que vai entrar lá e não sei o quê? Lembra daquela aula da 5ª série de biologia? Que a professora falava assim, abre o livro aí que a gente vai estudar o ácido ribonucleico. Né? Então, aí a gente falava assim, quem que inventou esse negócio, né? Eu vou mandar matar quem inventou, não é assim? O que eu vou fazer com isso? Pra que eu vou usar esse negócio? Chegou o dia. Chegou o dia. Sabe o que é o ácido ribonucleico? É o RNA mensageiro. Então não precisa lembrar do nome ácido ribonucleico. Lembra só dessa palavrinha mensageiro. O que você manda de mensagem para as suas células todo dia? Você não é corpo. Você é um espírito. O que você pensa, o que você fala e o que você sente cria um campo. E esse campo é elétron, porque se movimenta, e é magnético, porque atrai. Quando você está pensando qualquer coisa, ai meu Deus, São Paulo está muito perigoso, meu Deus, assalto em tudo que é canto. Você está mandando ondas que vão ser transformadas em impulso químico. Mensagem para as suas células. E as pesquisas do Dr. Joe Dispenza comprovam
que as nossas células são 100 vezes mais sensíveis a um sinal eletromagnético do que a um sinal químico. Sabe o que significa isso? A irmã dela saiu da UTI hoje, todo mundo orando, já está em casa, né? Teve alta hoje. Então, as orações, os sinais eletromagnéticos podem fazer 100 vezes mais efeito do que um remédio. Então, o que você conversa na sua família? E o que os espíritos imortais que estão, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, o que eles estão prestando atenção? Albert Schweitzer, Prêmio Nobel de Medicina em 1952, ele dizia que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Entendeu? Então, eu estava atendendo um adolescente de 16 anos, Henrique, como você. E aí ele falou assim, meu pai, minha mãe é mó chata, velho. E meu pai, tipo, nada a ver, tá ligado? Aí eu falei assim, e como que é um pai, tipo, nada a ver? Aí ele falou assim, sei lá, velho, tipo, nada a ver. Eu falei, não, eu quero que você me mostre, você só vai sair daqui hoje quando você me mostrar aqui como que é um pai, tipo, nada a ver. Tem um livro, já eu conto, tá? Do menino. E vocês fiquem atentos, porque se alguém dormir aí eu grito, amém! Olha só, tem um livro chamado Médico Quântico. E o autor é o Amit Goswami, que é um dos maiores físicos da atualidade. E o Amit Goswami, ele conta nesse livro que ele foi entrevistado pelo repórter mais experiente do Washington Post, quando ele estava lá em Boston, em Londres. E aí ele disse que ele ficou curioso. Ele virou para o repórter e falou assim, escuta, você com toda essa experiência, entrevistando os grandes vultos de todos os tempos, teve algum que marcou você para sempre? Aí ele virou e disse, sem dúvidas nenhuma, Gandhi. Aí o Amit disse, é? E por quê, hein? Ele disse assim, todas as pessoas que eu entrevisto, antes da entrevista a gente combina. O que eu vou perguntar? Eu posso perguntar por que você separou? Eu posso perguntar se você já usou drogas? Sabe aquelas perguntinhas delicadas, sabe? Tudo era combinado. E ele disse que com Gandhi não deu tempo, porque ele estava passando por lá igual um foguete, então tinha que encaixar a entrevista, entra, senta e começa a perguntar. E ele disse que foi o único que parecia que tinha sido combinado. Porque ele não titubeava. E aí quando terminou a entrevista, ele foi procurar a mulher do Gandhi. E perguntou, escuta, qual é o segredo? Aí ela disse, coerência. Sentir, pensar, falar e fazer a mesma coisa. É esse o nosso desafio, convivendo em família. Coerência. E aí a gente vai voltar pro adolescente, tá bom? Que ele tá só de olho, ó, na nossa coerência. Por que eles não vêm no centro? De repente estão de olho na nossa coerência, entendeu? Aí ele coçou a cabeça e falou assim, eu vou te falar, olha só. Sabe barzinho, velho? Barzinho, que põe em casa, que põe as bebidas. Eu falei, sei. Ele falou assim, então, velho, meu pai tava lá encostado no barzinho, tá ligado? E aí o vizinho chegou, o vizinho colou lá em casa, colar é chegar, né? Aí meu pai tava lá, tipo, pá, é o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Aí, eu tô atualizada, hein, Henrique? E aí, velho, eu saí do meu quarto, tá ligado? E falei assim pro meu pai,
pai, tô indo. Aí meu pai, velho, encostado no barzinho, velho, virou pra mim e falou assim: ô, tá indo pra onde, moleque? Ô, presta atenção, hein? Nada de bebida. Encostado no barzinho. Isso é um pai tipo nada a ver. Encostado no barzinho e dizendo pro filho nada de bebida. Então, como dizem os adolescentes, tipo, nada a ver. E aí eu perguntei, eu falei assim: mas você falou que sua mãe era mó chata. Então eu quero saber por que a sua mãe é mó chata. Aí ele falou assim: essa aí é fácil, velho. Essa aí é fácil, minha mãe é mó falsa, tá ligado? Ah, é? Ele falou: tipo assim, velho, pensa. Eu tô imitando ele, tá ligado? Tipo assim, velho, ó. A gente lá em casa, um churrasco, tá ligado? Todo mundo lá, Zeca Pagodinho lá, rolando, né? E aí todo mundo conversando. E minhas tias são mó legal, tá ligado? E aí minha tia chegou, velho. E a minha mãe, velho, mó falsa. Minha mãe virou pra minha tia. Minha tia é mó legal. Ele mostrava o tempo todo o conflito, entendeu? Tipo assim, eu gosto da minha tia, ela é legal. E minha mãe, nada a ver, né? E aí ele disse. Aí minha mãe, velho, virou pra minha tia e falou assim: ai, miga, esse seu look de oncinha. Tudo a ver com você. E aí, velho, a gente ficou lá, rolou o churrasco, tá ligado? Aí quando terminou, todo mundo indo embora. Aí quando minha tia saiu, velho, minha mãe mó falsa, velho, chamou meu pai e falou assim. Chamou meu pai e falou assim: lá vai tua irmã perua, levando mais uma Tupperware minha. Quero só ver quando que ela vai devolver. E aí, como é que fica? Entendeu? Você se distancia do sujeito. Não vai dar. Essa sua vontadinha de que ele chegue, converse com você e conte tudo pra você, não vai acontecer. E tem as avós, né? Eu estava atendendo uma menininha. Toda criança de 0 a 10, gente, o pensamento é concreto. Pau é pau e pedra é pedra. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. A criança de 0 a 10, ela não abstrai. Então, quando você diz para uma criança assim: guarda seu dinheirinho, porque de grão em grão a galinha enche o papo. O que você falou? Se ela souber o que é galinha, ela vai ficar imaginando uma galinha comendo. Mas e daí, gente? Que diabo que minha mãe está falando? Entenderam? A filha da minha vizinha chegou e falou assim para... A minha vizinha chegou e falou assim para a mãe dela, né? Mãe, lembra aquele apartamento? Eu vou conseguir comprar. E sem entrada. E aí a filha dela correu e falou: e como que a gente vai morar lá dentro? Sem entrada? Entendeu, gente? Então o pensamento é concreto. E a minha vizinha falou assim, né? Tava todo mundo conversando e ela falou assim para a irmã dela, né? O meu marido é mais bonito que... o meu marido de longe é mais bonito que o seu. Aí a filha dela falou: de perto também, mamãe. Entenderam? Então, a história da menininha é a seguinte. A mãe dela falou para a psicóloga que atende criança que eu supervisiono. A mãe dela falou assim: olha, eu quero que você avalie essa menina porque ela deve ter algum problema. Porque ela é ingrata. Ela é ingrata. Olha só, toda criança de 0 a 10, ela vê os pais como aquelas pessoas grandes que sabem tudo, resolvem tudo e não mentem.
E aí ela falou assim para a psicóloga, então, ela é muito ingrata. Olha só, a minha mãe, ela ficou viúva, essa moça. Eu fiquei viúva cedo, eu tô criando ela sozinha. E a minha mãe é uma senhorinha. E minha mãe me ajuda, leva ela para a escola, leva não sei o quê, busca não sei aonde, não sei o quê. E ela é mal criada com minha mãe. Então, dá um jeito nela, me fala qual que é o problema. Eu quero que vocês se coloquem no lugar da menina, tá bom? Sabe aquele ditado que os malandros, não, os safados, acho, também envelhecem, não é assim? Os safados, os ordinários, sei lá, as pessoas que aprontam, também envelhecem, né? Então a pessoa fala assim, é uma senhorinha. Mas se ela faz coisa erradinha, o fato de ela ser senhorinha não vai invalidar o negócio, entendeu? Ela é um espírito imortal num corpo envelhecido, tá bom? Pois é. E também não existe criança, né? Que as pessoas falam, é só uma criança, gente. As mães ficam conversando, fazendo mímica. Né? Ali tem um espírito imortal. De repente não está entendendo do ponto de vista cognitivo, mas a percepção é ferramenta do espírito. Ele está captando que tem alguma coisa errada no ar, entendeu? A criança chega e fala, não gosto de fulano. Aí você fala, o que aconteceu? Não sei, entendeu? Capta. E aí a menininha foi ser atendida e eu fui supervisionar. Adoro. Você sabe que criança entrega o ouro rapidinho, né? Rapidinho. A minha vizinha já é uma senhora e ela estava me contando, Deusa, que vergonha que eu passei agora. Eu falei, o quê? Ela falou assim, o meu filho tá brigando com a mulher lá, né? Então eu peguei meu neto e trouxe pra cá. Quando eu abri o portão, meu neto falou assim pro porteiro, oi, eu sou neto dela, meus pais estão brigando. Meus pais estão lá brigando, aí minha avó me trouxe pra cá. Ai, Jesus. Aí, olha só, gente, a menina. Tinha uma bancada assim na brinquedoteca, cheia de Lego, né? Aí a menina chegou assim, ó, falando bem baixinho. Você sabe, né? Quando a gente fala baixinho, é porque a questão é séria, né? Assim, você não quer que todo mundo ouça, né? Você pergunta, mas você já sabe a resposta. Você só quer que a outra pessoa fale, é isso mesmo, não é assim? Então, ela pegou e olhou assim pra psicóloga e falou assim, ô tia, se eu pegar um monte de Lego e jogar dentro da minha bolsa, eu sou ladrão, né? E eu vou ser presa, né? Aí a tia falou, mas por que você está perguntando isso? Ai, tia, responde. Se eu pegar um monte de Lego e jogar, eu vou ser presa, né? Aí a tia falou assim, mas eu quero que você me conte por quê. Porque a gente tem essa mania, né? Quando a criança vem perguntar, você já vai respondendo. Não faça isso. Sempre pergunte, por que você quer saber? Porque muitas vezes você vai dar uma informação que nem é o que ela está querendo saber. Então, aí ela falou assim, ô tia, é que a minha avó vai presa. Sabe a senhorinha? Né? Coitada, né? E a menina ingrata, né? Aí a psicóloga falou assim, é? O que a sua avó fez? Aí ela falou assim, então, toda vez, né? Toda vez que a minha avó vai me buscar na natação, a gente tem que ficar ali embaixo esperando a minha mãe, que a mãe dela é dentista, trabalha em cima do lugar e tem um café lá. Então a avó fica esperando para poder ir todo mundo no carro. Aí ela falou assim, aí eu chego lá, a minha avó fala assim, ó, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aí eu pergunto assim, pra quê, vó? Aí ela fala, pra esconder a câmera.
E aí, ela pega um monte, sentiu tanto? Um monte de zero cal e joga dentro da bolsa. Lembra que ela perguntou de pegar um monte de Lego? Ela tá querendo entender, né? Aí, joga dentro da bolsa. Isso é roubar, né? E aí eu pergunto, ai vó, pra que isso? Pra colocar no consultório da sua mãe. E aí, aonde que a mãe falou da ingratidão? A avó ficava com ela, lembra? E a avó falava pra ela assim, ó, tem que fazer a lição. A gente tem que fazer as coisas certas. Entendeu? Fez a lição? Já fiz. Não tá mentindo, né? Não pode mentir. Você tem que fazer as coisas certas. E aí, você que é adulta, você tem aí um negocinho que você não... Com a sua mãe, você chega lá e fala, entendeu? Mãe, eu amo você, mas eu não gosto que você fofoca. Só que ela, com 6 anos, não vai falar para a avó dela, vovó, reunião, vem cá. Entenderam? E aí como que ela diz para a avó da incoerência? Ela chuta a avó. Ela chuta. Faz malcriação. É um jeito de questionar. Aí ela é ingrata. Aí ela é ingrata, malvada, criança problemática, entende? Então, gente, nós precisamos descobrir qual é o nosso papel na família. Porque cada vez que a gente se melhora, a tendência é que o meio melhore. Cada vez que a gente reflete nas coisas que a gente aprendeu, nas crenças limitantes que a gente traz e que vai passar para o outro. Mulher nasceu para sofrer. Tem gente que aprendeu isso. E aí às vezes está lá numa relação horrível. Releva. Como que faz para relevar a criatura? Vai ter câncer. Vai ficar doente, vai ter síndrome do pânico, vai ter síndrome do intestino irritável. O pai que chega em casa sexta-feira, joga a maleta do trabalho em cima do sofá e fala assim, sextou, graças a Deus, eu não aguento mais trabalhar, eu vou mandar matar quem inventou trabalho. O filho dele está no quarto estudando para o vestibular. Alguém aqui acha que é bom estudar para vestibular? E aí quando o jovem vai questionar, o pai fala assim, é para você ter um trabalho. Pra você... Então, gente, a gente precisa pensar. Eu estou supervisionando um caso de uma menininha, gente, que sofrimento. Que sofrimento. Né? Os avós dela são orientais e são muito rígidos. E aí a mãe dela sai para trabalhar e a menininha fica com os avós. A menina, ela tem uma ansiedade, porque tem que ser tudo na hora, tem que ser tudo daquele jeito. Não pode ser 9,5, tem que ser 10. Entendeu? A menina só tira nota boa. A semana de prova ela já está doente, ela já está com febre, ela já... Gente, que triste, que triste, que triste. E aí pra gente tentar mudar a visão dos avós, que já está lá incrustado, é muito difícil. Então a gente precisa rever algumas coisas. Porque a gente está aqui para evoluir, para colaborar com o outro nessa evolução, né? Eu espero ter colaborado com as reflexões de vocês. Espero que a gente saia daqui um pouco mais comprometidos com o nosso papel nesse grupo familiar que nós reencarnamos. Espero voltar aqui em outro momento e vou encerrar com a frase de André Luiz,
lá na introdução do livro Nosso Lar. Acendei vossas luzes, antes de atravessar a grande sombra. Busqueis a verdade, antes que ela vos surpreenda. Muito obrigada.